quando comecei mesmo a ver as notícias em casa e pensei mesmo, ok, isto vai ser mesmo para ficar, não é uma semana ou duas. Tive medo que se calhar que a nossa vida andasse um pouco para trás e também tinha medo que me pudesse acontecer alguma coisa a mim, ou à minha família, ou aos meus amigos. Foi uma fase difícil porque estávamos todos motivados e bem com o campeonato. Afastado daqui, estive próximo de 4, 5 meses. Tivemos que nos adaptar à realidade. Ao dia de hoje, os atletas vão se desmotivando a cada dia que passa. Sinto sempre algo que é saudades da competição. O que eles mais querem neste momento, tanto em treino como em jogo, é competição. Todos eles têm um sonho e o que está a acontecer em muitas das crianças, esse sonho está a ser destruído. Parámos 6 meses, trabalhámos um mês, fizemos 2 jogos, parámos 15 dias e voltámos à competição. O meu irmão, o meu pai e a minha mãe tiveram Covid, mas eu não apanhei. Os meus pais e o meu irmão ficavam lá em cima e eu ficava cá em baixo a dormir no sofá. Todas as semanas ia fazer o teste e dava sempre positivo. Aí custou mais psicologicamente, porque eu estava sem sintomas, sentia-me super bem e os testes iam sempre dando positivo. Tive febre muito alta, dores no corpo e um bocado de falta de ar. A minha mulher e o meu filho também ficaram infectados, não tivemos que estar isolados uns dos outros. E ele diz-me, olha, Sr. Pereira, eu tenho ali um ataque que nem está bom nem está mau, está horrível. Se o seu corpo não reagir, isto está muito feio para si. O mundo parou. Parou como jamais alguém ousou imaginar ser possível parar. A descoberta do novo coronavírus congelou as provas desportivas no fim de semana de 14 e 15 de março de 2020. Havia 169 casos de Covid-19 confirmados em Portugal. A primeira morte aconteceu a 17 de março. Às 0 horas do dia 19, foi decretado o primeiro estado de emergência. A ordem era para que todos ficassem em casa. A autorização para sair apenas em caso de necessidade, como a ida ao supermercado, à farmácia ou para trabalhar. Em Portugal havia apenas 3 mortes por Covid-19 e 785 casos confirmados, quando foi declarado o estado de emergência no país. Passou a ser obrigatório o regime de teletrabalho. As diversas modalidades foram obrigadas a adaptar-se. Os atletas passaram a treinar em casa. Ficaram sem competição, ficaram privados das rotinas desportivas, ficaram privados do contacto com os seus pares, ou seja, com os seus colegas de equipa. Em termos desportivos, nós estávamos a fazer até um bom campeonato e de um momento para o outro tivemos que parar. Mas eu, em termos pessoais, nunca deixei de treinar em casa, treinava todos os dias em casa, ia correr de manhã, que ainda dava para fazer isso, ia todos os dias correr de manhã e fazia pelo menos 1 hora, 1h30 de treino por dia, treino funcional. Nós começámos logo a trabalhar através do Zoom, claro, a parte mais vertente, a parte mais física. Começámos a trabalhar com planos diários para os atletas, controle da alimentação, pesagem todos os dias dos atletas e conseguimos controlar. A única coisa que podíamos fazer para melhorar era mesmo só treinar e eu felizmente tive essa oportunidade porque tenho espaço em casa e conseguia treinar e todos os dias treinava um bocado, os mísseis mandavam exercícios e tínhamos que fazer que era para o nosso bem. No início lá está, foi muito complicado porque tinha o meu dia preenchido, não só com a escola, mas depois chegava ao treino e pronto, era assim o meu dia. Depois na pandemia tentava regularizar os horários na mesma e tinha na mesma os meus treinos personalizados em casa. Um dia treinava pernas, outro dia era mais zona de cima. Fui treinando com o meu pai e com o meu irmão, taticamente. Tinha condições em casa, consegui fazer exercício, passadeira, tudo, conciliar a escola com os treinos. Afastado daqui, tive próximo de 4, 5 meses, assim. Mas em casa 2 meses não saí de casa. Fechados em casa, a ausência de conhecimento, cura e vacina para a doença levaram a que as medidas de confinamento e isolamento social se multiplicassem. Era importante perceber que impacto é que esta desconhecida pandemia tinha nos atletas. Por isso, 3 investigadoras do ISCSP colocaram-se em campo e analisaram o tema. Nós contámos com 1.492 atletas de 8 modalidades distintas, desde o futebol, futsal, hóquei patins, voleibol, basquete, rugby, polo aquático, portanto temos uma amostra bastante alargada de diferentes modalidades.
Liliana Pitacho é a porta-voz das conclusões do estudo O Impacto Indireto da Covid-19 na saúde psicológica dos atletas, da paixão ao abismo. Mas que consequência é que a paragem e todas as incertezas têm naqueles que são o centro da atividade desportiva? Estamos a falar de fragilidade emocional, fragilidade também ao nível social. A paixão parece ser um fator protetor. Ou seja, quanto mais apaixonados pelo desporto os atletas se demonstraram, e gostava de referir que a média da escala, que era de 1 a 10, a média é acima dos 8, portanto nós estamos a falar de uma amostra verdadeiramente apaixonada, ou seja, com um verdadeiro chamamento pelas modalidades que praticam, pelo desporto que praticam, mas aquilo que nós percebemos é que quanto maior fosse essa paixão, menor seria a quebra de felicidade. Portanto, os atletas com maior chamamento teriam aqui uma maior perseverança. O futebol é tudo para mim. A paixão pelo futebol acaba por ser sempre superior a qualquer coisa. Sempre tive a paixão pelo futebol e nunca vou deixar de ter. A saúde mental é muito importante, não só no futebol, mas em todos os aspectos. E esta pandemia o que está a gerar é isso mesmo, é que não se podem esquecer que a atividade física neste momento é o que vai conseguir combater mais a imunidade e defender-nos do vírus, e por isso é que é importante que tanto as crianças como os adultos consigam fazer exercício físico, e é isso que nós também passamos aos atletas, é que não deixarem de fazer exercício físico, porque durante o confinamento o que se passou foi que houve muitos atletas aumentarem o peso e muitos a terem mesmo problemas psicológicos em casa. Parámos 6 meses, trabalhámos 1 mês, fizemos 2 jogos, parámos 15 dias e voltámos à competição. A esse nível a situação é mais preocupante, não é? Porque a competição, apesar da incerteza, arrancou e estão a fazer treinos e estão a competir, e espera-se que pelo menos este ano se possa terminar os campeonatos, apesar de toda aqui a agitação que tem existido semana após semana. A formação ainda não está a competir, muitos ainda não têm treinos, os treinos que existem são altamente limitados, e aquilo que nós temos assistido é uma enorme desistência dos atletas da formação ao nível das suas modalidades. Portanto, temos crianças a abandonar o desporto. Nós temos dados, por exemplo, dos estudos norte-americanos que nos indicam que cerca de 30% não vai regressar à prática desportiva, e isto é uma preocupação desportiva, social, mas também ao nível do desenvolvimento psicológico e emocional dos jovens. Estamos a falar de crianças que estão privadas, por assim dizer, daquele que é o contacto social normal. Nas escolas é limitado, nas ruas não vemos crianças, não é? Já víamos pouco, agora não vemos de todo a brincar e a interagir. Um espaço privilegiado para isso seria então as modalidades coletivas, também não está a acontecer, porque os contactos são muito limitados, não há competição e obviamente vamos assistir a uma carência de competências sociais e emocionais no futuro. Quando chegámos aqui os treinos estavam de outra maneira organizados, e quando cheguei, da maneira como vi os exercícios, pensei logo, ok, não é igual, mas tenho de me esforçar a mesma coisa que me esforçava antes do vírus. Foi uma grande felicidade voltar a poder pisar os relevados, ter uma bola e correr com a bola, assim, foi uma grande felicidade, apesar de ter que ser condicionado. A nível futebolístico mudou muito a confiança de muitos jogadores, porque muitos jovens deixaram de vir ao futebol porque já não havia competição e sentiam que já não deviam estar aqui, mas eu acho que todos temos de continuar a trabalhar, porque se queremos lá chegar é só com trabalho. Antes era bem melhor, porque agora é fixe, mas começa-se a tornar chato. Nós queremos driblar, nunca driblamos, só driblamos os cones, mas queremos driblar os adversários, então isso leva a já ficar chato. Os nossos treinos de basquete agora, antes eram 1h30, agora passaram a ser 1 hora, por isso começaram a ser pouco intensos. Agora nos treinos já não há tanto contacto, já não conseguimos fazer 1 para 1, 2 para 2. Acho que também estão um pouco triste por não haver a competição, queria que houvesse competição, mas com os treinos até me dá para animar alguma coisa. Se calhar o mais complicado é quando é que nós vamos ter jogos, quando é que vai voltar a competição.
o que eles mais querem neste momento, tanto em treino como em jogo, é competição. Eles querem, já nem falo do jogo ao fim de semana, mas a realidade do treino, eles querem competição entre eles. Querem que haja contacto físico, querem 1 para 1, querem fazer jogo reduzido, querem fazer 11 para 11, querem sentir o sabor da competição entre eles, que faz falta. Tanto nós como os místeres não estamos satisfeitos, acho que nem ninguém que gosta de futebol estamos satisfeitos com esta situação toda, em que não há competição, os treinos não podem ser em conjunto, não pode haver contacto, mas à medida do tempo temos que começar a aprender a viver com isto, mas a mudança, quanto mais cedo vier, melhor é para nós, porque nós, ou estamos a treinar, nunca nos dá a mesma pica, pronto, que nós, especialmente quando treinávamos, era pensar, aí, no fim de semana vai haver competição, vamos ter jogo, temos de ganhar, temos de ser os melhores, sempre assim, sempre a querer ganhar. E agora é a mesma coisa, só que não podemos pensar em competição porque ainda não há data certa para a volta, mas quanto mais cedo, melhor. Acho que separar a informação vai ser muito difícil para o futebol. No treino só 3 vezes, antes treinava 4. O mister sempre a dizer, olha a distância, nos exercícios, olha a distância, só fazemos exercícios de remate, passe, não há competição nos treinos nenhuma. E acho que isso devia voltar, como os séniores. É muito difícil, porque se eles têm os direitos, porque é que nós não temos, né? Porque eles são profissionais, nós também queremos ser profissionais. Por isso, estamos a lutar por esse direito. A falta de critérios que cá, pelo menos em Portugal, onde um atleta sub-17 ou sub-19 pode jogar e treinar coletivamente no futebol sénior, e no futebol formação está preso. Numa semana pode estar a treinar coletivamente e pode jogar, na outra semana volta ao treino individual. Não há coerência no que se está a fazer ao futebol formação. Estás-se a destruir, de alguma forma? Sim. A destruir e não a valorizar estes atletas que são futuro. E que querem ser profissionais, porque o futebol sénior neste momento, a DGS diz que é uma componente profissional, mas a formação, os atletas todos querem lá chegar. Primeiro, estamos a treinar mais a nível físico e a nível técnico individual, para voltarmos a um nível pelo menos parecido ao nível em que estávamos anteriormente. Depois começámos a abranger a nível tático também os treinos. E nesta altura já temos treinos semelhantes aos que tínhamos antes da pandemia ter vindo. Este ano, sem pandemia, estarias a treinar em que escalão? Sub-18. E com pandemia, em que escalão estás? Sub-21. E porquê? Porque de sub-18 para baixo todos os escalões estão parados, não estamos a ter campeonato. Só a partir de sub-21, que já é considerado um escalão sénior, é que há competição neste momento. Transformar o sub-18 em sub-21 foi a alternativa encontrada para que vocês pudessem competir? Exatamente. Muitos dos jogadores sim, são da mesma faixa etária do que eu, mas também há jogadores mais velhos que eu e alguns até mais novos do que eu a jogar neste campeonato. Vocês fazem testes antes dos jogos? Medem-nos apenas a temperatura à entrada do pavilhão. É muito importante o trabalho que tem de ser feito para que todos os miúdos voltem a praticar desporto. E aí nós às vezes não estamos na cabeça do tubarão, estamos na cauda do tubarão, e nós há um trabalho de todos os agentes desportivos, da comunicação social, dos políticos, para que nós possamos rapidamente ter um nível de prática desportiva muito próximo em termos de base da pirâmide daquilo que era antes no período pré-pandemia, digamos assim. Temos países que mantiveram a formação, que continuam a treinar, e nós não. E vai ter consequências nos resultados futuros, por muito bons atletas que nós tenhamos, por muito bons treinadores que tenhamos, por muita boa organização desportiva. É claro que a prática deliberada da atividade é essencial para a excelência da mesma, ainda mais juntando a isso a fragilidade psicológica que os atletas, como os atletas estão, não é? Que é evidente pelo estudo, obviamente terá consequências negativas nos resultados futuros. Mas não só nos resultados futuros, como digo, a preocupação do desenvolvimento individual destes jovens e destas crianças tem que ser uma preocupação. Apesar de percebermos
a preocupação neste momento com a saúde física e com a proteção física, estamos a olhar muito para o imediato e temos que criar medidas para prevenir no futuro as consequências, não é? Porque as consequências da Covid são diretas ao nível da saúde física, mas já são evidentes as suas consequências indiretas a outros níveis e, portanto, urge criarem-se medidas para isso, não é? Até porque até agora todos os critérios que nós vemos são muito incongruentes, são difíceis de compreender porque é que há algumas atividades e não há outras, porque é que umas coisas podem ser e outras não podem ser e, portanto, acho que é necessário chegar aqui a um consenso e a critérios que sejam entendíveis e, acima de tudo, também critérios que sejam preventivos para o futuro. Só os séniores estão autorizados a competir. Os jovens jogadores do Sacavenense, pelo menos, podem treinar, mas há muitos clubes onde nem sequer há treino. O medo e as diversas normas transformaram num turbilhão de incertezas o desporto em 2020. Mas que desporto é este? Para onde caminhamos? Quando é que os adeptos podem voltar a sentar-se e encher de alma o vazio das bancadas? Eu já tive mais positivo em relação a isso. Eu pensei que ia ser no início deste ano, ou deste ano não, no ano 2021, mas não vejo ainda com que isto vá voltar ao normal. Mas quero crer na próxima época, 2021, 2022, que o desporto volte a ter a realidade que é normal com os adeptos e ter toda a gente aí para ver o desporto e presentes, claro, nos pavilhões e nos estádios. Acreditamos muito que a vacinação vai trazer a tal imunidade coletiva, não é? Da Europa e do mundo, de Portugal, da Europa e do mundo, mas teremos ainda algum caminho a percorrer. Esta época vai ser uma época especial. Eu penso que a Federação de Handball se adaptou bem ao fazer só a competição em 2 voltas, só numa fase, e até ao final desta época há de haver um novo normal, se calhar já a partir da primavera, se calhar já podemos ter uma competição com uma regularidade diferente. Eu nem sei bem como é que lhe é de explicar, porque olha, vejo, não tenho nada, fique claro aqui uma coisa, não tenho nada, até sou aficionado, por exemplo, das touradas. Pode ir não sei quantas pessoas à tourada, não pode ir num estádio de 60 mil, 6 mil pessoas, pôr uma pessoa em cada lado, quase. Vejo concertos, vejo congressos, e isso pode-se fazer. Então porque é que num jogo de futebol é ao ar livre, digo eu, que a máscara, digo eu, que não se pode fazer. Agora, obrigam os campeonatos profissionais, porque eu também já tenho saudades dos gajos atrás de mim a chamarem-me nomes. Fico claro que não é a mesma coisa. Vai-te embora, não percebes nada disto e tal. Já tenho saudades, eu estou ali, ninguém me diz nada. Faça bem, faça mal, ninguém me diz nada. E isto foi o futebol que eu fui criado, não é? O futebol das pessoas a contestarem. Isto foi o futebol que eu fui criado e eu tenho saudades disso também, como toda a gente no futebol tem. Agora não percebo uma coisa. Como é que se joga nos campeonatos profissionais é obrigado a fazer os testes de tanto em tanto tempo? Epá, e depois nos campeonatos amadores não se faz os testes. Vemos, por exemplo, o Benfica leva 2 autocarros para transportar a equipa. A gente tem aqui o campeonato distrital, vai a uma cabine do campeonato distrital, é tudo em cima uns dos outros e tudo, calma, máscara, qualquer pulso, e bora e siga, vamos andando e pronto. Nem com isto da Covid, eu acho, na minha perspectiva, e sem estar aqui, porque não tenho nada que puxar, eu acho que este campeonato devia ser anulado. Vem a vacina, vamos começar a preparar as coisas todas, até haver condições. Isto é muito grave. E as pessoas que mandam também têm que defender. É pá, sim senhor, os campeonatos profissionais estão a equipar-se como nós em 2 e 3 cabines. Certo. Então, mas depois, há uma palestra, vai tudo para a mesma cabine. Por exemplo. Agora vamos para aqui, vamos ver um vídeo, tudo no mesmo sítio. Como não há espaço para estarem a 2 metros, temos que estar todos em cima uns dos outros. Então não vale a pena. Portanto, depois da vacina vamos começar de novo e fingir que isto não aconteceu? Eu acho que sim. Eu já não vou a tempo, com certeza, mas se calhar é melhor. Acho eu que é a melhor coisa, porque fazemos alterações daqui e dali. Epá, e há equipas hoje que não têm capacidade, porque o dinheiro é a coisa mais importante. O Campeonato Nacional de Séniores, neste momento, o Campeonato de Portugal, como lhe queiram chamar, onde é que essa gente vai buscar dinheiro? Porque nós temos os campeonatos profissionais onde recebem dinheiro da televisão, recebem dinheiro do Totoloto. Até essa gente vai buscar dinheiro aonde? Então se não há receitas de bilheteira, que já eram horríveis, não é? Há clubes que metiam 10 ou 15 pessoas e mesmo assim 10 ou 15 e 16 vinham de borla, que era um convite do amigo e tal, não é?
O dinheiro eu não estou a ver. As câmaras, obviamente, deixaram de como aqui há uns anos atrás, punham dinheiro. A cota é 1 euro ou 2. Até você só de organização de jogo paga 1000 euros. Você não faz para a organização do jogo. Vai ser com certeza o diretor que vai meter. Você não faz para a organização do jogo. Até para pagar por muito pouco. Mas às vezes há clubes que não é muito pouco. Para pagar 300, 400, 500, 600 euros a cada jogador, só vou fazer 20, são 6.000 euros, 7.000 euros. Até onde é que está a receita para esses 7.000 euros? Depois os clubes são obrigados a fecharem. E já fecharam uma série deles e acho que não gostava, mas vão fechar também mais uma série deles. António Pereira, treinador de futebol, coloca o dedo na ferida. No meio de toda a confusão gerada pela pandemia no desporto, este histórico treinador viu-se aos 64 anos no maior desafio da vida, a luta pela sobrevivência, numa cama de hospital. Eu tenho alguma dificuldade em falar nisso e peço desculpa, mas emociono-me sempre quando falo nisto. Nós fomos todos fazer o teste para um jogo e no outro dia veio o resultado e estávamos 18 ou 19 infectados, entre eles eu. O que é que se faz? Vai-se para casa, isola-se, toma-se um Benuron, toma-se, sei lá, paracetamol, que era aquilo que me diziam, e eu comecei a ter algumas dores no corpo. E de facto, quando aquilo fazia efeito, eu ficava bem. A partir de alguns dias, eu já não posso precisar quais são os dias, eu comecei a sentir alguma falta de ar. Mas pensando que era normal, que era natural. E há um dia, uma quinta-feira, que eu acordei e com muita dificuldade e disse à minha mulher, pá, não consigo respirar. Então vai já para o hospital, assim, deixa esperar um bocadinho pela tarde, e depois na tarde a gente... E eu, da parte da tarde, levantei-me da cama, não conseguia já quase respirar, ela chamou uma ambulância e fui de urgência para Setúbal. E pronto, e depois entrei, fui às urgências e de repente vejo-me numa maca, há o senhor que me diz, o senhor vai cá ficar. Mas porquê? O senhor tem que cá ficar. Já eu estava com a máscara de oxigênio e levaram-me para tirar um TAC. Levaram-me, deitaram-me na máquina e eu vi 3 médicos com um vidro que estava na máquina, eu vi 3 médicos e vi uma expressão quando tirei o TAC, eu estava de frente para eles e vi-os, uma expressão um bocado atrapalhada, mas pensei que fosse normal. E é um dos médicos que me vai acompanhar quando eu vou a passar de tirar o TAC para os cuidados intensivos, porque eu nem sequer sabia que ia para os cuidados intensivos, o médico vem assim aqui ao meu lado na maca, os enfermeiros a empurrarem e diz, vai já para os cuidados intensivos, que isto é que é um Covid a sério. E aí, quando ouvi ele dizer que não foi para mim, foi para os enfermeiros, que isto é um Covid a sério, eu comecei a pensar que as coisas estavam difíceis, muito difíceis. Mas sempre na esperança que havia alguma coisa de se fazer, porque toda a gente, muitas pessoas tinham Covid e conseguiam escapar. Entrei nos cuidados intensivos, uma coisa impressionante, 3 médicos, 3 enfermeiras, de volta de mim, e eu sem saber bem o que é que estava a passar, ligaram-me a tudo que foi monitores, máquinas, e deixaram-me ali naquela noite, desde que me meteram a máscara e acho que oxigênio, acho eu, que eu não sei o que é que me fizeram, sinceramente. Lembro-me de estar consciente, mas o que eles me ligaram, eu não sei o que é que me ligaram, soro. E no outro dia de manhã um médico que eu gostava de conhecer, excelente, um rapaz novo, com uma disposição fantástica. Bom dia, Sr. Pereira. Entrou. Oh, bom dia, doutor. E isto já começou o meu calvário de não me deixarem mexer na cama, porque eu tive 12 dias sem poder mexer. Bom dia, doutor. E ele diz-me, eu vou-lhe dizer aqui uma coisa já na cara, porque nós dizemos quando os doentes estão conscientes, nós dizemos-lhes as coisas na cara. Está bem, doutor? Então diga. E ele diz-me, olha, Sr. Pereira, eu tenho ali um TAC que nem está bom nem está mau, está horrível, muito difícil, muito grave, aquilo que você tem. Há uma coisa que eu lhe quero dizer que é, os primeiros 8, 10 dias vão ser fundamentais para aquilo que vai ser a sua recuperação. Se o seu corpo reagir, vamos ter aqui uma janela de oportunidades. Eu vou pedir desculpa, mas se o seu corpo não reagir, isto está muito feio para si. E agora veja como é que fica depois do médico lhe dizer isto.
Não posso fazer nada, doutora. Vamos esperar. Vamos esperar que as coisas melhorem. E passou-se, ele sempre ao pé de mim, sempre muito bem disposto, aliás, se calhar para me fazer disposto, e havia uma coisa que me magoava muito, e aí eu desconfiei que isto não tinha grandes hipóteses de sobrevivência. É que cada vez que ele vinha ao pé de mim, ou uma enfermeira vinha ao pé de mim, fazia-me uma festa na mão. Calma, Sr. Pereira, calma. Eu já percebi. As pessoas estão-me a confortar daquilo que... Porque nós estamos ali e depois pensamos tudo, e depois do que me disseram, obviamente que não é... Ele chegou lá no outro dia, doutor, melhorei, porque faziam todos os dias gasometrias e outras análises, assim, não, Sr. Pereira, isto está igual. Isto piorou um bocadinho. Isto está estacionário. Pronto, e eu a qualquer momento pensei que as coisas fossem piorando. Eu lembro-me de dizer ao doutor, quem é que ganhou do Piedade com o Benfica B? Disse, olha, Sr. Pereira, não vi, mas eu vou-lhe dizer. No outro dia, gostava de conhecer este médico. Chegou lá de manhã, a primeira coisa que ele fez, veio quando entrou, veio direito a mim e disse-me, Sr. Pereira, foi adiado para dia 25, está com sorte, hein? Que a gente ia ganhar, porque ele era benfiquista. Pronto, ri ali um bocadinho, foi das poucas vezes se calhar que ri. E depois estive ali mais 3 ou 4 dias ou 5, o que foi, não me iam dando muitas informações e esse médico um dia chegou ao pé de mim, um domingo, e diz-me assim, Sr. Pereira, isso aí está uma coisita aí um bocadinho melhor, se calhar a gente vai mandá-lo lá para cima para o piso intermédio. E eu disse, é verdade, doutor. É. E depois veio uma enfermeira, quando ele saiu, eu disse, sou enfermeira, eu ir-me embora daqui é que estou a melhorar. Isto é bom para mim ou é pior? Não, é bom sinal. Fiquei todo satisfeito, feliz. No outro dia à noite, quando agarraram em mim e me levaram, a minha felicidade, como deve calcular, não é? Tinha saído dos cuidados intensivos e metem-me numa sala onde estava 3 pessoas. Aquilo passou-se e começou outra vez a saga. No outro dia de manhã, um médico foi ter comigo, fazer uma gasometria, começou a falar comigo e disse-me, Sr. Pereira, isto é muito grave. Mas doutor, mas é assim tão grave? Muitíssimo grave. E passa-me outra vez a mão por cima de... Calma, Sr. Pereira, calma, mas é muito grave. Vá-se preparando. Não sei o que é que pensei naquela altura, sei que o médico saiu e eu comecei a chorar. Para mim, ninguém estava a ver. As lágrimas caíam-me, que era a única coisa. Não vou ver mais ninguém, não vou sair daqui num caixão. E acabou-se a vida para mim. Entretanto, ao fim de um bocadinho, transferem-me de enfermaria. Transferem-me de enfermaria e vou para aquela enfermaria que eles chamavam a bomba, que era onde as pessoas, ou dizem eles, não sei se é verdade, ou morriam ou safavam-se. E então era o mesmo, aqui é a bomba mesmo. As outras enfermarias são onde as pessoas já estão melhor. Aqui é, explicaram-me, e eu assim, está bem. O meu pulmão foi afetado 75%. Eu a qualquer momento, eu sabia que ia morrer, porque as indicações que me davam, todas iam nesse sentido, que aquilo não melhorava. E com 75% do pulmão afetado, podiam eventualmente vir outras complicações também. Eu a qualquer momento eu sabia que... E há uma sexta-feira, que é quando eu vou a segunda vez para os cuidados intensivos, as lágrimas, claramente, sabia para aquilo que ia, e mais uma vez entro nos cuidados intensivos, e o médico diz-me assim, mas espera aí, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. É que os valores que o homem tem aí estão todos normais. Quis fazer outra gasometria, eu digo assim, já fiz algumas 6 hoje, outra. E de facto tiraram-me o sangue. E ouço o médico. Estavam 2 ou 3 médicos, a outra médica estava-me a fazer aquilo e a dizer, não internem já o homem. A doutora Rosinha, que me estava a fazer aquilo, essa eu sei porque tinha lá escrito doutora Rosinha, uma médica de Montalegre, de qual eu sou amigo do treinador do Montalegre, que fui lá jogar com o Oriental e começámos a falar de bola. Eu disse, a doutora, ela a fazer-me aquilo, a doutora é de Montalegre, olha, fui lá eliminado o Sr. Viagem. O Sr. Viagem é meu amigo de infância. É muito meu amigo. E enquanto ele, e diz-me ela assim para mim, Sr. Pereira, calma. Então, doutora, você não vai cá ficar, hein? Não. Comecei a chorar outra vez. E ele chega ao fundo da minha cama e diz, Sr. Pereira, você vai-se embora outra vez lá para cima. É, doutora? É. Isso foi a melhor notícia que você me deu. Porque é que eu, a partir daquele dia, comecei a melhorar? Não sei. Os dias e as noites que eu chorei, e então quando apagavam as luzes, ninguém via,
os enfermeiros já lá não iam, a não ser que nós os chamássemos, e aí eu chorava, e lembrava-me essencialmente da minha mulher, da minha filha, e de uma coisa que eu nunca tinha tido, é a primeira vez que tenho, que era a minha neta, que tem 18 ou 19 meses, e que nunca tive, por causa do Covid, a oportunidade de lhe dar um abraço, de lhe dar um beijinho, de brincar com ela. Ela não me conhece, ela vê-me ao longe. Antes mesmo do Covid, com o receio que alguma coisa pegasse à menina, eu vejo-a sempre ao longe. E ao vê-la ao longe, ela pensa que é outra pessoa, normal como vê outras pessoas, porque não relaciona ainda, que a idade tem, 18 ou 19 meses, não relaciona que eu sou avô. E eu pensava muito, nunca mais vou vê-la, a evoluir um bocadinho, a conhecer-me, a vir para o meu colo, a dar-lhe um abraço. Vejo-a todos os dias de videochamada. É a única hipótese que eu tenho de haver até agora. Vamos ver se Deus me dá a oportunidade de um dia me agarrar a ela e de lhe dar um beijo e um grande abraço. Foi muito difícil, eu passei muito. Eu não desejo mal a ninguém, mas daquelas pessoas que eu menos na vida que me prejudicaram, eu não queria que lhes acontecesse nada. Eu só queria uma coisa, que passassem metade do que eu passei. Ia ver a vida aí para o lado de lá, ia pensar que iam pescar ali num caixão, e mais grave ainda, chumbado, porque tinha Covid, ninguém podia ir ao meu funeral. Agarrou-se ao quê, nesses momentos? A essa neta que quer abraçar? A essa filha, a essa mulher, ao futebol? O futebol para mim não era importante naquela altura. Eu naquela altura queria me levantar daquela cama e que me deixasse ir à minha vida. O futebol para mim acabou. Sim, eu não quero saber mais do futebol, para mim não, eu quero ir passear e eu não me agarrei. É uma pergunta difícil que você me fez, que a gente agarra-se aqui e melhor. Ali não há uma questão de nos agarrarmos a nada, porque nós ali pensamos tudo, você está sozinho, está a pensar naquilo que foi a sua vida, a sua trajetória, aquilo que você fez, aquilo que você podia fazer, aquilo que foram os momentos bonitos, os momentos maus, e você venceu-os todos. Aquilo estava difícil de vencer, porque não era a saúde, e que a saúde não se brinca. Quem diz que o Covid que é uma brincadeira, que passassem metade do que eu passei, que vissem gente a morrer ao lado como eu vi, que vissem aquilo que eu vi, e que dessem valor essencialmente ao pessoal médico e às pessoas, àquelas senhoras que andam lá todos os dias a lavar os doentes, que é preciso ter coragem para isso, e a disposição, aquela gente cansada, médicos e enfermeiros, e a disposição que elas têm para nós. Isso é uma coisa que me marcou. Mas você não se agarra a nada. Você ali só pede, que é normal, toda a gente faz, Deus me ajude a sair daqui. Vi a morte por 2 vezes, no mínimo, ao pé de mim. Vi coisas que não gostava que mais ninguém visse, de gente atrapalhada, que acabou por falecer. Quando eles corriam a cortina, isso a mim magoou-me muito, imenso. Estou traumatizado com isto. Diretamente, você está espetáculo, você está a melhorar, nunca ninguém me disse, um bocadinho melhor, está a estacionar, mas nunca me deu grandes esperanças de eu sair, sabe? Se isto, você tiver assim, o Sr. Pereira amanhã vai-se embora para casa. É claro que eu já não sabia, eu queria-me era vir embora, quando fosse naquele dia, de qualquer maneira eu queria era sair e vir-me embora. E ela chegou ao pé da minha cama e eu dei-lhe um grito, doutora, vou-me embora ou não vou? E ela diz-me assim, vai, só pode mandar vir a sua esposa pescá-la. Eu comecei a chorar outra vez. No dia que cheguei, como deve calcular, tinha uma barba enorme, 3 semanas sem fazer a barba, não é? E no dia que voltei, a primeira coisa que eu cheguei assim que fiz a casa, pus a máquina. Tu estás todo encovado, branco, como deve estar a calcular, numa cama, deitado numa cama aqueles dias todos, branco. Assim, parecia aqueles mortos quando vêm do frigorífico, claramente. E digo, que horrível que tu estás. E pus a balança e 5. Perdi 5 quilos. 5.
De repente, olhei para as minhas pernas, não tinha pernas, não tinha músculo, tinha só peles, porque a massa muscular foi toda. E só 5, mas tu nem sequer tens nem rabo, nem pernas, não tens nada. Assim, parei um bocadinho. E vou outra vez pesar-me. E aí é que eu vi, não é 85, é 75. E disse à minha mulher assim, tenho 75 quilos, pá. Eu já tinha reparado, mas não te queria dizer nada. Tu estás muitíssimo mais magro e estás encovado. O que é isto, pá? Pronto, e no outro dia, quando eu olho bem para mim, quando eu vesti umas calças, e quero lhe dizer uma coisa, tive que furar o cinto, porque aquela furação que eu tinha já não dava. E barriga, nada, lisinho. E foram 15 quilos, porque eu tive muito tempo sem comer. 15 quilos a menos e uma história dramática para partilhar. António Pereira foi dos casos mais extremos de infecção por Covid-19 no desporto, mas não o único, com marcas desta pandemia. O meu irmão, o meu pai e a minha mãe tiveram Covid, mas eu não apanhei. Os meus pais e o meu irmão ficavam lá em cima, no segundo andar e no terceiro, e eu ficava cá em baixo, tipo, a dormir no sofá. Nós fomos fazer as competições europeias à Eslovénia, chegámos, eu fui fazer um teste, estava sem sintomas, fui fazer um teste só por despiste, porque vinha de uma viagem ao estrangeiro e dei positivo. E não estava mesmo à espera, foi um choque, mas pronto, tive que entrar em quarentena, e eu e os meus companheiros entramos todos em quarentena. E pronto, e foram 5 semanas. Todas as semanas ia fazer o teste e dava sempre positivo. E pronto, então tinha que ficar em casa e até dar um teste negativo. Só sexta é que deu negativo, mas já havia estas novas normas de 10 dias já se poder sair de casa. Eu não tive sintomas, tive o único sintoma, ou melhor dizendo, o único sintoma que eu tive foi à segunda semana, perda do olfato, de resto não tive mais nenhum sintoma. E pronto, e depois como esta nova norma entrou, mas e bem, o Belenenses conversou comigo e acordámos que só saía de casa com um teste negativo, e foi assim que foi. Nós viemos da Eslovénia, voltámos a um domingo, não treinámos na segunda, penso que treinámos na terça, e na quarta-feira tivemos, então, ou quinta, tivemos que começar a confinar, a fazer testes, e eu fui dos primeiros, com o Pedro Solha e mais 2 jogadores na altura, mas tivemos que ir todos de quarentena 15 dias, ou seja, eu tive ainda tive uma análise positiva, portanto eu tive confinado, depois voltámos aos treinos sem mim. E eles já me queriam, até disseram, como ganhámos, fomos ganhar fora, disseram, se calhar o professor não faz assim tanta falta. Mas eu ainda tive um inconclusivo, fiz outro teste depois passado 48 horas, estive positivo e ainda estive mais uma semana. Portanto tive um pouco mais de 3 semanas. Tive uma vantagem, entre aspas, que a minha mulher e o meu filho também ficaram infectados, e então o confinamento em casa foi um pouco mais em espaço aberto, ou seja, não tivemos que estar isolados uns dos outros. Ao princípio foi um bocadinho, tive febre muito alta, dores no corpo e um bocado de falta de ar. Ainda tive de ir um dia ao hospital, eu sou de Setúbal, ao hospital em Setúbal, estive lá no isolamento e tive que fazer alguma medicação, mas foi só esse dia. Depois passou-me, a coisa foi gerida tranquilamente. Tranquilamente, ou de forma mais severa, a Covid-19 deixou marcas na vida de todos. O que ninguém sabe é o que vai ser de nós e do desporto depois desta pandemia que abanou o mundo. Com certeza isto trará alterações ao nível do desenvolvimento emocional e ao nível do desenvolvimento psicológico. Se vai ser mais positivo, mais negativo, o tempo nos dirá, não é? E acima de tudo tem muito a ver com as estratégias como cada um de nós irá ultrapassar estas dificuldades. Claramente, se começarmos por adotar estratégias mais positivas, poderemos até sair daqui com alguma robustez emocional. Por outro lado, se esta fragilidade não for colmatada, claramente poderemos sair muito mais frágeis. Se calhar vamos dar valor a coisas que não dávamos antes. E aqui, como vemos privado da nossa liberdade, se calhar quando temos um bocadinho de liberdade vamos começar a dar valor, ou outro valor, a essa pequena liberdade que nós vamos tendo. Eu sempre gostei de viver, mas eu hoje tenho uma vontade de viver enorme. Eu hoje não consigo estar em casa, bora aqui, bora lá ver se sou melhor, vamos ali, vamos acolá. A gente não pode ir ao centro comercial, a gente não pode ir aqui, eu quero não consigo. Eu gosto, sempre gostei da minha família, sempre gostei de viver, mas hoje eu adoro viver. Deus me dê saúde para viver mais uns anos. Eu tive sempre muita dificuldade em exprimir os sentimentos. Foi o futebol que o fez assim também?
Também foi. E como é que foi voltar aqui a dar treino? É igual, só não tenho tanta participação ativa, como é evidente, porque tenho de estar num dia como hoje, por exemplo, tenho de estar ali no banco para não molhar os pés. Agora continua tudo igual, só não, se calhar não sou tão ativo como normalmente era nos treinos, não é? Mas vou com certeza, sentindo como estou a sentir, vou continuar a ser aquela pessoa que vocês todos conhecem e conheceram durante 35 anos a treinar. O desporto é importante para a sociedade, é importante para a comunidade, é importante para a autoestima nacional. E, portanto, nós precisamos dele a funcionar e, independentemente daquilo que esteja a acontecer, é preciso criar estratégias para que ele se continue a desenvolver, principalmente nas camadas jovens que não tem acontecido. É muito importante a competição voltar, para começarmos a mexer, para o país começar a desenvolver mais. Ainda tenho um pouco de esperança de voltar aos jogos. Eu não tenho medo, tenho mais receio de voltarmos e depois interromperem outra vez o campeonato, porque acho que ficámos todos desmotivados. Morre mais um bocadinho do sonho deles, que é serem profissionais e chegarem ao futebol sénior. Nunca vou esquecer quem me salvou a vida. E queria agradecer aos médicos e enfermeiras dos cuidados intensivos, pessoas do qual eu gostava de conhecer porque não conheço, porque você sabe aqueles fatos que eles tinham dentro dos cuidados intensivos e do Covid, ninguém lhes conhecia a cara. Mas tenho que agradecer a esta gente. Desculpe lá, eu nunca me vou esquecer e foram eles que me salvaram a vida. Eu não posso estar aqui a dizer que fui um herói, enquanto houve gente que fez coisas por mim, eu não sei se era capaz se calhar de fazer por alguém, e eles fizeram. As senhoras dos auxiliares foram excelentes, que me davam banho todos os dias. Com esta idade eu nunca pensei que alguém me fosse dar banho, mas obrigado a eles todos, gostava um dia de os conhecer.